Boa noite, minhas amigas, tudo bem? Não sou muito boa nessa coisa de ao vivo, mas algumas amigas têm me pedido muito, então eu vou fazer aqui esse ao vivo bem rapidinho, aproveitar que eu acabei de chegar, ainda estou arrumadinha e vamos falar de algumas coisas. Hoje eu só vou pincelar, se der certo a gente tenta fazer isso mais vezes. Eu estou em casa, então esse aqui é um ambiente da minha vida, do meu particular, da minha casa. Vitória está aqui em casa, no quarto, estudando, Samuel está aqui jogando, brincando, Clóvis também está, já jantamos em família e a gente está aqui para mostrar que a gente é gente, tá bom? Então eu vou abrir algumas coisas para vocês e espero que elas sejam pertinentes e que ajude. Essa é a minha maior intenção. Deus me deu para que nós tivéssemos alguns momentos que será como o cheiro do jardim particular. Você já viu quando você entra ou passa no jardim, que você sente o perfume e fala, nossa, que cheiro agradável. Tem o cheiro da grama, tem o cheiro de uma planta, tem o cheiro... É maravilhoso, não é? Então é mais ou menos isso, é um cheirinho de Deus. E eu vou tentar trazer em alguns momentos uma palavra bíblica, em outros momentos eu vou tentar trazer uma palavra contextual, uma palavra realmente mais profissional, com mais conteúdo, para que a gente possa unir isso. Entendo perfeitamente, para mim isso é uma realidade, eu não consigo separar ciência e Deus, tá bom? Mas eu sei que existem lugares e ambiente onde eu preciso me posicionar, mas não falar. Me posiciono para ser de Cristo com as minhas atitudes, porque cristão é pequeno Cristo, é aquele que imita Cristo. Então é isso que nós vamos fazer. Eu quero falar com você hoje sobre o que é um psicanalista. As pessoas me perguntam muito o que é um psicanalista. Então eu vou dizer para mim e para você o que é um psicanalista, tá bom? Psicanalista é um profissional que possui uma formação em psicanálise. É um método terapêutico criado pelo médico Freud, que consiste na interpretação dos conteúdos inconscientes, palavras, ações e produção imaginária de um indivíduo. Baseia-se, ou é baseado, e a maior forma de trabalharmos é a associação livre e a transferência. Eu vou repetir de uma forma pausada para que você possa entender, tá bom? Psicanalista é um profissional que possui uma formação em psicanálise, método terapêutico, criado pelo médico Freud, que consiste na interpretação dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produção imaginária de uma pessoa. Baseia-se na associação livre e na transferência. Então, eu vou resumir para você uma frase: o que é o psicanalista? O psicanalista é aquele que tenta ajudar o indivíduo a fazer com que o inconsciente dele venha à tona e fazê-lo se enxergar fora de si, tá bom? Essa é a função do analista, fazer o indivíduo se enxergar fora de si, através do seu inconsciente, tá bom? E aí, como que eu me torno um psicanalista, Patrícia? Vamos lá. Para você ser um psicanalista, você tem que ter uma formação superior, seja ela qual for. Você precisa já ter uma formação superior. E aí, depois disso, você estuda, dependendo do curso, tá? Do instituto que você vai se filiar, você estuda de 2 anos a 4 anos.
Eu estudei e trabalho no IBRAPS. O IBRAPS são 36 meses para a formação. E depois desses 36 meses, você ainda pode fazer uma extensão de mais 9 meses, que aí já trabalha o setting analítico, ou seja, te prepara para que você trabalhe com o indivíduo, com o analisando, entendeu? E o que nós fazemos? Nós fazemos análise. Nossa associação é livre e nós trabalhamos demais com a transferência. Vamos lá. Depois que você conclui a sua formação, você se filia, tá bom? Eu sou filiada ao IBRAPS. Você tem registro pelo CRM ou pelo CRP? Não. Nós não temos registro pelo CRM nem pelo CRP. Nós temos o registro pelo Ministério do Trabalho, tá bom? E aí, com esse registro no Ministério do Trabalho, você pode sim ter o seu consultório, você pode trabalhar, você pode dar laudos, você não tem problema. Você pode ser inserido quando um paciente, né, precisa de que ele seja assistido por vários profissionais, como psiquiatra, neurologista, e aí pode ser chamado um psicanalista também, entendeu? E aí, o que você precisa saber mais? Eu vou tentar trazer para você aqui, deixa eu ver se eu trouxe, se eu tô com isso aqui na mão. Eu tinha aqui o número da lei, direitinho. Eu fico te devendo para a próxima. Não tá aqui. Mas eu te prometo que no próximo eu trago para você a lei direitinho, que ampara, tá bom? E alguns outros detalhes. É um trabalho sério. As pessoas que se propõem realmente a trabalhar, ser um analista, né? Tanto para clinicar quanto para dar aula, ele se prepara. Depois de 6 meses que nós já estamos no curso, nós começamos a fazer análise também. Precisamos fazer análise. Todo analista faz análise. Então, a gente tem análise contínua. Depois de um tempo, você até pode parar por alguns períodos, mas não para totalmente. Nunca pode parar, porque a gente precisa ter também alguém para que a gente possa falar, né? Para que a escuta esteja ali preparada para a gente. E depois de 6 meses que a gente começa a fazer, e aí depois você começa, são 36 meses. Os primeiros 6 meses você não está fazendo análise ainda. Depois de 6 meses você começa a fazer análise. E depois de mais 6 meses você começa a ser assistido. E tem um orientador. O que é esse orientador? Ele vai começar a te orientar. Você vai ter a sua análise e vai ter o seu orientador. E o seu orientador, ele vai começar já a te fazer sair daquele ambiente só de analisando para que você possa também estar aqui na posição de escuta, de analista, entendeu? Então, você começa a ter essa orientação pedagógica de como vai trabalhar. E aí passa mais 2 anos, né? E aí depois de 2 anos você se forma, você dá entrada em toda a documentação, sai no diário oficial, você tem o seu registro, tudo direitinho. Esses são os passos legais para se tornar um analista, um psicanalista sério, tá bom? Porque lidar com mente, lidar com o ser humano é algo muito sério, tem que ter muita responsabilidade. Não pode ser feito de qualquer forma. E a gente precisa ter realmente uma mente de temor, sabe? A gente precisa se preocupar, se humanizar, ter uma escuta aguçada e realmente se colocar ali para estar aberto, sabe? Se despir completamente de qualquer sentimento de julgo. Não adianta, não é por aí. E aí a gente, ao longo do curso, a gente vai aprendendo essas coisas, né? E depois desse período, quando chega a sua documentação, você pode trabalhar.
Você pode trabalhar em hospitais, em colégio, você pode trabalhar em empresas, você pode montar o seu próprio consultório, você pode trabalhar em ONGs, instituições filantrópicas, o que você desejar no seu coração, tá? E o que você tiver de chamado, né? O que você tiver dom para fazer. Eu tô aqui para falar da psicanálise e do analista e do analisando. Então, eu quero deixar essas coisas, tirar o máximo de dúvidas de vocês quanto a isso, no que tange esse assunto, tá? E deixa eu pegar algo aqui que eu quero te falar, que eu acho muito importante. Peraí. Atividade analítica, isso aqui mesmo que eu queria falar. Uma atividade psicanalítica, ela não é uma profissão, tá? Ela é uma ocupação. Achei a lei. Ela está na portaria 397, de 9/10/2002, Ministério do Trabalho. Eu vou repetir pausadamente, caso alguém queira anotar. Tá bom? Atividade psicanalista não é profissão, é uma ocupação que equipara uma profissão. O nosso sistema de lei aqui no Brasil, ele nos dá esse adendo. E a portaria é a 397, de 9/10/2002, do Ministério do Trabalho. O Código do Psicanalista, tá? Ou analista. O código é, anota aí, 2515/50. Um analista ou um psicanalista, ele vai estar amparado por esse código, tá? Trabalhista. Então, as funções do psicanalista e a sua própria ocupação durante o desenvolver do trabalho, ela o ocupa de tal forma a torná-lo um profissional. E deixa eu te falar uma coisa. Freud, quando desenvolveu a psicanálise, nosso mestre, nosso pai da psicanálise, ele desenvolveu para a medicina e não foi aceito. E aí, o que acontece? Ele abriu isso para que todas as pessoas tivessem acesso. Porém, existe a ética, né? Então, não é de qualquer forma que você pode sentar e dizer que é um psicanalista e atender as pessoas. E a gente é regido, não existe um conselho para reger o psicanalista. Mas existe a nossa Carta Magna, que é a Constituição. E no artigo 5, o 5º artigo da Constituição, ela prevê ali sanções para quem transgride qualquer tipo de ética que atinja diretamente o indivíduo. Então é óbvio que por essas associações nós temos ali o amparo. E tem muitas associações sérias. Eu mesmo faço parte do IBRAPS, que significa Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais. Eu vou ler de novo, gente, é que a luz aqui tá ruim e a minha visão é problemática mesmo com óculos, né? Eu tenho tido muita dificuldade por conta do entupimento no lacrimal. IBRAPS, tá? Instituto Psicanalítico Clínica. Ih, peraí, gente, eu tô lendo horrível, né? IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais. Olha, ficou bonitinho agora, eu vou repetir, tá bom? IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais. Eu atendo lá, tá bom? Se você quiser ser atendido por nós estamos ali, fica no centro da cidade, tá? No prédio do estudante. Facinho, se você colocar nas mídias sociais IBRAPS, eu vou soletrar para você, tá? IBRAPCHS. Você pode se formar ali, é uma instituição séria. Você vai passar por todos esses trâmites, vai se sentir seguro e inclusive vai poder trabalhar lá com o tempo. E eu espero
que isso tenha trazido para você alguns esclarecimentos. O que é um psicanalista, a seriedade do trabalho de um psicanalista. E o que desenvolvemos? Eu falei com toda a transparência, eu não retive nenhuma informação, eu não burlei nada, eu quis falar de uma forma sem florear, porque eu acho que a verdade traz segurança, entende? E outra coisa, quem ama estudar a alma, né? A sede das emoções, a dor da alma, precisa muito demais estar sempre estudando. A gente não para de estudar nunca, até porque tudo que tange mente é muito novo, a gente não tem nem 3 séculos de desenvolvimento de pesquisa, de realizações, a gente vem se moldando e adequando de acordo com que a própria demanda muda, entende? Social, psicológica, fisiológica, né? Então, assim, Patrícia, e eu desejo muito eu sou um pastor, já atendo como na clínica pastoral e queria me desenvolver, mas eu não tenho faculdade. Então, existem cursos, lá no IBRAPS também tem, eu não sei se são 6 meses ou 1 ano, você tem que ligar para lá para perguntar. Mas eu sei que existem cursos que você pode fazer para entender um pouco mais sobre a mente humana, sobre o poder da escuta. E aí você vai poder atendê-los, mas não vai ser um profissional, não vai estar habilitado com registro para atender fora da área eclesiástica. Entende? Se você não tem os pré-requisitos solicitados para que você se torne um psicanalista, você pode fazer aquilo para agregar conhecimento. Existe um curso para agregar conhecimento, para que você aconselhe baseado muito mais, né, no conhecer do psique, mas isso não te habilita a clinicar fora do ambiente eclésico, tá bom? Então, eu acredito que isso tenha ajudado. Outra coisa que eu preciso informar para você se isso der certo, eu vou trazer informações sobre cada assunto, o que é síndrome, né? O que é transtorno, tudo resumido, mas para que fique uma coisa bem legal pra gente, tá? Onde todos possam me entender e quem precisa de ajuda vai procurar. Outra coisa que a gente precisa desmistificar, todo mundo merece fazer análise, todo mundo merece fazer, sabe? Todo mundo merece, todo mundo tem esse direito e durante muitos anos nós escutamos que sentar numa clínica é só para quem é louco, tá? Louco é quem inventou uma coisa dessa. Nós precisamos ser assistidos, isso é bom, isso é curador, isso é libertador. É um lugar onde você tem liberdade para falar o que quiser, sem se preocupar de ser julgado, sem precisar arrumar a sua fala, e você vai começar a se entender e entender o que está dentro de você, porque você vai sair desse lugar imposto por uma sociedade de que você tem que estar ali, encaixadinho dentro do caixote, dentro do sistema. É um lugar livre, é um lugar onde você tem liberdade. Você pode fazer, a gente até brinca que você pode fazer tudo, você só não pode agredir o teu analista e nem se agredir, não pode haver ameaça de morte, né, pulsão de morte. Mas fora isso, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Quando há transferência, quando você começa a confiar no seu analista, as coisas vão para outro nível ainda, há uma empatia, sabe? É muito lindo, é muito bom fazer. Então, assim, você que tem o desejo, Patrícia, mas eu não posso, porque a gente chega e fala assim, eu tô com gastrite, é aceitável. Mas eu tô me sentindo triste, uma tristeza na alma que pode culminar numa depressão. Eu não posso procurar ajuda, porque o que vão dizer de mim? A gente não pode viver isso, tá bom? Então, eu preciso mesmo e quero muito que você tenha essa liberdade, tá? E nas próximas vezes, se você quiser algum tema, você põe aí. Ontem eu dei uma entrevista e eu ia falar de depressão,
e dependência química. Acabei falando só de dependência química. E eu vou te dizer o que é um agente de dependência química. Agente de dependência química é uma pessoa que estuda também. Na época que eu me formei, eu estudei 1 ano e meio, eu fiz por laboratório para agregar ao meu currículo, mas eu me apaixonei, porque você começa a se humanizar de uma forma muito tremenda, você vê as coisas de outra forma, você estuda sobre todas aquelas substâncias, como elas trabalham no organismo, o que elas prejudicam, o que implica para que um indivíduo, e cada indivíduo tem a sua história psicológica, tem a sua história social, né? Tem todo, sabe, tem toda uma orquestração, tem toda gente, tem toda uma estrutura. Então, eu quero dizer que é um assunto também que a gente pode abordar, tá? A gente pode falar de depressão, a gente pode falar de ansiedade, entende? A gente pode falar de neuras, a gente pode falar de recalque, tá bom? E a gente pode falar de muita coisa. Então, eu espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído para você. Foi muito bom estar aqui nesse tempo e nós tentamos esclarecer para você o que é um psicanalista, tá bom? Eu tenho orgulho de ser psicanalista, tenho orgulho de ser agente de dependência química, tenho orgulho de ser capelã, e o capelão é o ajudador, é aquele que ajuda na hora da angústia, não só o paciente, mas os seus familiares, é aquele que se dispõe ali para dar uma ajuda espiritual, uma ajuda com palavra, uma ajuda com atitude para uma família de um enfermo que às vezes falece, que às vezes você não tem acesso porque está numa UTI, que às vezes está com laudo de uma sentença de morte, e aí você tem que ter todo um cuidado para falar com essa família, para chegar nesse local onde você pode estar ali representando uma fala eclesiástica, uma fala espiritual, mas que ela não seja agressiva a nenhuma religião. Você está ali para falar do amor de Deus, da compaixão, da misericórdia, da graça, e tentar amar. Amar o maior dom da terra, do mundo, da vida, é o amor. Tenho orgulho de ser juíza de paz, porque eu acho que um juiz de paz, ele celebra a maior vontade de Deus, que é unir pessoas, casamento, para um propósito, né? Deus une pessoas para formar famílias, e famílias estão no coração de Deus. E o capelão, ele pode trabalhar no cartório, como também pode trabalhar, fazer os casamentos nas igrejas, com o livro do cartório, entendeu? Ele tem todo o registro para fazer isso, tá? Tem toda a habilitação para fazer isso. Então, assim, eu espero ter contribuído, desejo a você uma boa noite e estou à disposição para o que você precisar. Deus abençoe você tremendamente, faça análise.